Imagine um lugar onde uma mulher pode decidir nunca mais ser chamada de mulher. Na Albânia, isso é real e tem nome: Burneshas, ou Virgens Juradas. Mulheres que abandonam sua identidade feminina para viver como homens. Elas cortam os cabelos, usam roupas masculinas e assumem novos papéis sociais. Mas para conquistar essa liberdade, precisam pagar um preço altíssimo, um juramento de castidade eterna, sem casamento, sem filhos, sem amor. Antes de mergulharmos nessa história surpreendente, já se inscreva no canal Mundo Pouco Explorado. Essa tradição nasceu de um código antigo chamado Kanun, um conjunto de leis medievais que controlava todos os aspectos da vida. Ele determinava quem podia herdar terras, liderar famílias ou carregar armas. E como em muitas sociedades antigas, as mulheres eram excluídas. Não tinham voz em assembleias, não herdavam propriedades. Mas o Kanun oferecia uma saída rara: o juramento masculino. E assim, nasciam as Virgens Juradas. O juramento não era simbólico, era definitivo. A mulher declarava diante da comunidade sua decisão de viver como homem. A promessa era clara: renunciar à vida feminina para sempre. Em troca, passava a ser reconhecida como parte do mundo masculino. Podia fumar, portar armas e até comandar aldeias inteiras. Era tratada com respeito, mas também com distância. E esse dilema ainda ecoa na Albânia até hoje. Muitas jovens faziam essa escolha ainda na adolescência. Algumas para escapar de casamentos forçados, outras para garantir que as terras da família não fossem perdidas, e outras simplesmente porque queriam mais liberdade. Mas cada decisão era irreversível. Não havia volta. Uma vez Burnisha seria para sempre, e a comunidade nunca esquecia a promessa feita. As Burnishas se tornavam homens honrados. Recebiam assentos nas assembleias da aldeia. Podiam decidir disputas e liderar clãs familiares. Eram respeitadas pelos vizinhos e pelos líderes locais. Mas junto desse respeito vinha o silêncio da solidão. Elas eram honradas, mas também isoladas, e viviam para sempre com essa dualidade. As roupas masculinas eram mais que disfarce, eram identidade. Calças largas, camisas pesadas, rifles apoiados nos ombros. Cada gesto precisava refletir a imagem de um homem. Eram chamadas de tio, irmão ou até chefe da casa. Nunca mais filha, irmã ou esposa. Era uma transformação completa diante da comunidade. Mas no íntimo, restava a lembrança do que deixaram para trás. Nas aldeias das montanhas do norte da Albânia, essa prática era comum. Lugares isolados, onde a lei do Kanun era absoluta. Ali, não havia espaço para questionar tradições. As famílias precisavam de líderes masculinos, custasse o que custasse. Se não havia homens, a solução era transformar uma mulher em um, e para muitos, era um ato de honra e sacrifício. Mas para quem fazia o juramento, era também uma sentença vitalícia. Relatos antigos descrevem essas mulheres como fortes e respeitadas. Alguns viajantes europeus viam nelas símbolos de coragem. Outros, símbolos de opressão escondida sob a palavra honra. Mas todos ficavam impressionados com a disciplina delas. Nenhuma quebrava o juramento. Nunca. A palavra dada diante da aldeia era mais forte que qualquer lei. E viver sob esse peso era o verdadeiro desafio. A solidão era o preço invisível dessa escolha, sem casamento, sem filhos, sem legado familiar. Algumas Burnishas viviam sozinhas até a velhice. Outras se tornavam pilares da comunidade, mas sem intimidade. O respeito era constante, mas o afeto, distante. E nos olhos escondia-se sempre a dúvida: será que valia a pena ter escolhido essa vida? No entanto, para muitas, era a única chance de liberdade. Viver como mulher na Albânia antiga significava submissão. Casamentos arranjados, trabalhos forçados, pouca voz social. O juramento era uma forma de escapar desse destino. Trocar a prisão do gênero feminino por outra prisão, a do voto eterno. Ainda assim, algumas consideravam isso uma vitória, um ato de resistência em meio a uma sociedade patriarcal.
As virgens juradas tinham autoridade na palavra. Quando falavam em público, eram ouvidas como homens. Podiam negociar terras, acordos e até vinganças de sangue. O canum lhes dava a força da lei masculina. Mas ninguém esquecia que por trás da roupa havia uma mulher. E isso criava um paradoxo difícil de sustentar. Honra conquistada à custa da própria identidade. Algumas assumiam papéis de liderança política local. Outras se tornavam guardiãs de famílias sem herdeiros. Eram vistas como pontes entre dois mundos. Nem totalmente aceitas como homens, nem mais mulheres. Viviam em uma linha tênue, carregada de contradições. E o mais curioso é que muitas aceitavam isso com orgulho. Era a honra que sustentava suas vidas. Ser Bur-Nesha também significava viver sob vigilância constante. A comunidade observava se elas cumpriam o juramento. Qualquer deslize seria visto como desonra. Elas precisavam provar todos os dias sua nova identidade. Cada gesto, cada palavra, cada olhar era medido. A disciplina não acabava nunca. Era uma vida inteira de renúncia e vigilância. Para algumas famílias, ter uma Bur-Nesha era um orgulho. Significava que a honra da casa estava preservada. Que mesmo sem homens, havia liderança forte. Mas para outras, era motivo de tristeza. Uma filha que nunca teria descendentes nem legado. Um sacrifício que apagava o futuro da linhagem e deixava marcas profundas na memória da comunidade. Hoje, poucas Bur-Neshas ainda vivem na Albânia, mas algumas podem ser encontradas em aldeias remotas. Elas carregam rifles, chapéus e olhares firmes. São as últimas guardiãs de uma tradição milenar, cada uma com histórias de sacrifício e resistência. E suas vidas se tornaram objeto de documentários e estudos. Testemunhas vivas de uma era que desaparece lentamente. O mundo moderno começou a mudar essa realidade. As mulheres albanesas conquistaram mais direitos. Podem estudar, trabalhar e herdar terras sem juramentos. O canum perdeu força nas cidades maiores, mas ainda ecoa nas memórias das aldeias. E enquanto houver uma Bur-Nesha viva, a tradição resiste, mesmo que como sombra de um passado duro. Muitos jovens albaneses nem sabem que essa prática existiu. Ela sobrevive apenas em regiões montanhosas e afastadas, onde o tempo parece correr mais devagar, onde tradições ainda são respeitadas como lei sagrada. Mas para quem visita, é como voltar séculos no passado. Ver uma Bur-Nesha é testemunhar história viva e refletir sobre os limites da liberdade. Imagine ser reconhecida como homem, mas sempre lembrada como mulher. Essa contradição acompanha cada passo de uma virgem jurada. A comunidade respeita, mas também cobra disciplina. Elas vivem entre o orgulho público e o silêncio íntimo. É um fardo pesado de carregar todos os dias. Uma vida sem amor, mas com honra. E essa honra sustentava famílias inteiras. Para antropólogos, as Bur-Neshas são fascinantes. Um exemplo raro de mulheres que desafiaram o destino, mas também uma prova da rigidez de sociedades antigas. Um juramento feito uma vez valia por toda a vida, sem perdão, sem segunda chance. O preço da liberdade era a renúncia ao prazer, e essa troca moldou gerações. As Bur-Neshas eram figuras de respeito nas aldeias, caminhavam de cabeça erguida, armadas, confiantes. Mas no silêncio da noite, o peso era outro. Um corpo feminino negado pela própria promessa. Um coração que nunca poderia se entregar ao amor. E uma vida longa marcada pela renúncia. Respeitadas, mas prisioneiras da própria honra. A vida como Bur-Nesha também trazia privilégios. Elas podiam frequentar bares e fumar com os homens. Algo impensável para mulheres comuns da época. Carregavam rifles, cavalgavam e até participavam de negociações. Eram tratadas como iguais em todos os sentidos, mas por trás dessa igualdade, havia desigualdade silenciosa. Uma liberdade conquistada pela negação de si mesmas. Algumas virgens juradas herdaram terras valiosas. Foram responsáveis por manter famílias inteiras unidas. Sem elas, patrimônios teriam sido perdidos. Elas se tornaram a esperança de linhagens sem filhos homens. Mas essa herança tinha um custo alto. Nunca poderiam transmitir o sangue, apenas proteger a terra. A perpetuação da família dependia do sacrifício delas.
Existem registros de mais de 100 Burnishas no século passado, mas hoje restam apenas algumas, quase como lendas vivas. Elas vivem em vilas afastadas, isoladas nas montanhas, e recebem visitantes curiosos de todo o mundo. Documentaristas, jornalistas, antropólogos, todos fascinados. Cada história é um mergulho em outro tempo. Um tempo onde tradição era mais forte que liberdade. Uma das mais conhecidas é Shkurtan Dedvukai. Ela se tornou Burnesha ainda jovem e viveu décadas carregando essa identidade. Com um olhar firme, fala como um patriarca. É respeitada como chefe de família, mas quando perguntada sobre o amor, silencia. O silêncio diz mais do que qualquer palavra. As Burneshas inspiram respeito, mas também despertam compaixão. São mulheres que tiveram de negar sua essência para sobreviver. Cada uma delas é um retrato de sacrifício. Um sacrifício em nome da honra, da família, do Qanum. Mas será que ainda faz sentido hoje? Será que valeu a pena trocar afeto por poder? Perguntas que ecoam sem respostas claras. A sociedade moderna da Albânia já não exige isso. Mulheres podem estudar, trabalhar e herdar bens. O Qanum já não tem a mesma força legal, mas sua sombra ainda assusta as gerações mais velhas. Para algumas aldeias, tradição é lei mais forte que qualquer tribunal. E quebrar essa tradição seria quebrar a própria identidade. Por isso, ainda existem mulheres que escolheram o juramento. As virgens juradas representam o choque entre passado e presente. De um lado, liberdade feminina conquistada pela lei. De outro, a honra do Qanum enraizada no coração das aldeias. É como se duas Albanias coexistissem. Uma urbana, moderna e globalizada. Outra, montanhosa, rígida e apegada às tradições. E no meio, as Burneshas como pontes vivas. Psicólogos apontam o impacto profundo dessa escolha. Viver negando a sexualidade é um fardo psicológico enorme. Muitas Burneshas sofriam em silêncio, mas nunca reclamavam. O orgulho as impedia de mostrar fraqueza. A honra era a armadura contra a dor. E a comunidade reforçava essa imagem de força. Um teatro social mantido por décadas. Os olhos das Burneshas guardam histórias não ditas. Histórias de paixões proibidas, de desejos silenciados. Histórias de vidas que poderiam ter sido diferentes. Mas o Qanum não aceitava arrependimentos. Um voto era um voto, para sempre. E romper esse pacto seria a maior desonra possível. Um preço que nenhuma delas ousou pagar. Algumas jovens diziam sonhar em se tornar Burnesha. Não por desejo, mas por necessidade. Era a única forma de escapar de casamentos forçados, ou de se libertar da opressão familiar. Transformar-se em homem era um caminho sem volta. E muitas viam isso como única porta aberta. Um destino duro, mas que oferecia controle. As virgens juradas eram tratadas como iguais na política local. Podiam opinar em reuniões de clãs. Decidiam sobre casamentos, disputas de terras, vinganças de sangue. Tinham voz em tudo o que importava, enquanto as demais mulheres permaneciam em silêncio. Elas quebravam barreiras, mas a que custo? Um custo que hoje soa impossível de aceitar. Viajar pelas montanhas da Albânia é como entrar em outro mundo. Vilarejos de pedra cercados por neve e silêncio. Ali, tradições como o Qanum ainda ecoam. E as Burneshas são lembradas como figuras lendárias. Algumas estão vivas, sentadas nas portas de suas casas, recebem visitantes com orgulho, sem arrependimentos, e com a certeza de que cumpriram sua promessa. A imprensa internacional já chamou as Burneshas de últimas guerreiras. Mas para elas, não há nada de guerreiro nisso. É apenas vida, apenas escolha. Uma escolha feita sob pressão da tradição e sustentada pela honra que guiava a comunidade. Ser Burnesha era mais dever que glória, e viver assim era a única saída. Hoje, muitos jovens albaneses rejeitam o Qanum. Eles querem um país mais livre e igualitário. Querem que ninguém precise renunciar à vida pessoal,
Mas mudar mentalidades leva tempo. E nas aldeias, tradições não morrem facilmente. Cada Burnesha é lembrada como guardiã do passado. Mesmo em tempos de mudança, elas ainda são símbolos. Alguns documentários mostraram as últimas virgens juradas e chocaram o mundo ao revelar essa prática. Muitos não acreditavam que fosse real. Mas os depoimentos das próprias mulheres confirmam. São vozes firmes, sem arrependimentos aparentes. Elas dizem ter escolhido conscientemente. Mas será que dentro delas havia outra verdade? O silêncio é a marca registrada das Burneshas. Silêncio sobre amor, sobre desejo, sobre arrependimentos. Silêncio sobre o que sentiram ao longo da vida. Mas esse silêncio fala alto. Mostra o peso da tradição sobre a alma. Mostra como sociedades moldam destinos individuais. E como a honra pode custar caro demais. As Burneshas nos fazem refletir sobre identidade. O que nos define? Corpo, gênero ou escolhas? Elas mostram que identidade pode ser renegociada, mas também que nem toda escolha é livre. Às vezes, escolhas nascem da falta de alternativas e são sustentadas pela pressão da comunidade. A liberdade pode ser apenas outra forma de prisão. Muitos turistas visitam a Albânia para conhecer essa história. Querem ouvir diretamente das últimas Burneshas, sentar ao lado delas, olhar em seus olhos e tentar compreender o que significava viver assim. Algumas falam com orgulho, outras apenas com resignação, mas todas carregam marcas invisíveis, marcas que contam mais que qualquer palavra. O Kanun foi escrito no século XV, mas sobreviveu até o século XX, séculos de poder sobre a vida das pessoas. Ele moldou a cultura e a sociedade albanesa. Mesmo após ser abolido oficialmente, ainda ecoava, e ainda hoje seu fantasma ronda as aldeias. As Burneshas são as últimas filhas desse código, filhas de uma lei mais forte que qualquer governo. As histórias dessas mulheres atravessaram fronteiras. Foram parar em livros, filmes e exposições. Viraram símbolo do choque cultural europeu. Enquanto o mundo caminhava para a igualdade, a Albânia mantinha tradições de séculos atrás. E isso fascinava e assustava ao mesmo tempo, um retrato vivo da força da tradição. Ser Burnesha era mais que escolha pessoal, era responsabilidade coletiva. Elas carregavam o peso da família inteira. Seus nomes eram lembrados com respeito, mas também com melancolia. Uma filha que nunca seria esposa nem mãe, mas que, ao mesmo tempo, salvava sua casa. Algumas Burneshas viviam cercadas de sobrinhos. Assumiam o papel de pais substitutos. Cuidavam, educavam, davam exemplo. Eram figuras centrais para as novas gerações, mas dentro delas talvez restasse o vazio de não poder gerar filhos próprios, um vazio escondido atrás da honra. A Albânia moderna tenta equilibrar passado e futuro. De um lado, orgulho das tradições. De outro, desejo de mudança. As Burneshas simbolizam esse dilema. Elas são relíquias vivas de um tempo distante, mas também alertas sobre o preço da tradição, um preço que ninguém deveria pagar. As últimas virgens juradas já estão envelhecendo, e com elas, a tradição deve desaparecer. Talvez seja melhor assim. Uma prática que nasceu da desigualdade não pode durar para sempre. Mas enquanto existirem, suas histórias continuarão ecoando. Serão lembradas como símbolos de honra e resistência, e também como lembretes de um passado duro. Nos olhos dessas mulheres há mistério. Um mistério que ninguém jamais decifrará por completo. Elas levarão seus segredos para o túmulo. E deixarão apenas perguntas para o mundo. Será que eram felizes? Será que se arrependeram em silêncio? Ou será que encontraram paz em sua escolha? O mundo olha para elas com fascínio. Mas talvez devêssemos olhar também com empatia. Elas são frutos de seu tempo, de sua cultura. Fizeram o que acharam certo em sua realidade. E transformaram suas vidas em símbolos de força. Símbolos que desafiam a lógica moderna. E que ainda nos fazem pensar. Algumas dizem que nunca se arrependeram. Afirmam que viveram com dignidade e respeito. Para elas, isso valeu mais que amor.
mais que família, mais que descendentes. Era a honra que importava acima de tudo. E essa honra foi cumprida até o fim, mesmo que o preço tenha sido alto. A história das Burnishas nos mostra um contraste. De um lado, coragem e resistência. Do outro, dor e renúncia. É uma história que carrega dois lados inseparáveis e nos lembra de como sociedades moldam escolhas e de como a liberdade nem sempre é completa. Às vezes, vem acompanhada de correntes invisíveis. Hoje, estudiosos correm para registrar suas histórias, querem documentar cada detalhe antes que desapareça. Cada palavra, cada gesto, cada memória. Porque quando a última Burnesha se for, será o fim de uma era. Um capítulo fechado na história da Albânia, e um eco que ainda ressoará pelo mundo. Mas talvez esse eco seja necessário. Um alerta para lembrar do passado. Um lembrete de que tradições podem aprisionar. E que nem toda honra vale o preço. As Burneshas nos ensinam sobre sacrifício. E sobre o peso de viver para os outros. Um peso que ninguém deveria carregar. A Albânia se transforma rapidamente. Cidades crescem, jovens sonham com o futuro. Mas nas montanhas, o tempo corre devagar. E ainda se pode encontrar ecos antigos. As Burneshas são parte desse eco. Parte de um país dividido entre eras. E entre visões diferentes de liberdade. A vida moderna já não exige juramentos. Mas o símbolo das Burneshas permanece. Um símbolo de disciplina, honra e sacrifício. Elas serão lembradas não apenas pela renúncia, mas pela força de sustentar escolhas impossíveis e pela coragem de viver fora do comum, mesmo em meio ao julgamento social. As histórias delas nos desafiam a refletir sobre identidade, liberdade e sacrifício, sobre o quanto somos moldados pela cultura e até onde iríamos por respeito e aceitação. As Burneshas são espelhos de dilemas humanos. E mostram que tradição pode ser faca de dois gumes. Preserva, mas também aprisiona. Cada Burnesha é uma biblioteca viva. Carrega em si séculos de história não escrita. Histórias que desaparecerão com sua morte. E que talvez nunca sejam compreendidas por completo. O mundo moderno talvez nunca entenda totalmente, mas pode aprender com seu exemplo. E evitar repetir erros do passado. Elas provam que o gênero pode ser moldado socialmente, que papéis não são apenas biológicos, mas culturais. E que às vezes romper barreiras custa caro demais. As Burneshas foram pioneiras involuntárias, mulheres que viveram como homens em nome da honra, e que desafiaram os limites da identidade, mesmo que nunca tenham escolhido livremente. Com o tempo, essa prática desaparecerá. Será lembrada apenas em livros e museus. Mas enquanto isso não acontece, ainda podemos ouvir suas vozes. Vozes firmes que contam histórias únicas, histórias que merecem ser preservadas e compartilhadas com o mundo. As Burneshas são relíquias vivas, relíquias de um código que marcou a Albânia, mas também relíquias de uma resistência inesperada. São símbolos complexos, cheios de nuances. Símbolos que nos fazem pensar sobre o futuro e sobre como tradições podem ser tanto fardos quanto forças, uma herança que não deve ser esquecida. Olhando para trás, vemos sacrifício. Olhando para frente, vemos aprendizado. As Burneshas não viveram em vão. Elas deixaram lições importantes. Lições sobre liberdade, identidade e coragem. Lições que atravessam gerações e que podem nos guiar no presente. No fim, cada Burnesha é uma pergunta. Vale a pena viver sem amor em troca de honra? Vale a pena negar o coração para proteger tradições? Não existe resposta única. Cada vida é uma resposta diferente. Mas todas nos lembram de uma verdade. A liberdade plena é rara e preciosa. As virgens juradas da Albânia são um enigma humano. Entre honra e sacrifício, entre liberdade e prisão. Uma tradição que fascina, assusta e emociona. E que agora, diante do mundo, chega ao seu fim. Se você gostou dessa viagem pela história, já se inscreva no canal Mundo Pouco Explorado e continue explorando conosco os segredos mais surpreendentes do planeta.